Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Aleluia. Levítico capítulo 26, versículo 14. Os castigos da desobediência. Isso também está lá em Deuteronômio capítulo 28, versículos do 15 ao 68. O Senhor, nos primeiros 13 versículos, como eu comentei ontem, falou sobre as bênçãos da obediência. Agora ele vem falando sobre os castigos da desobediência. Imagina, você vive num mundo onde Satanás é Deus, onde ele cega os olhos do entendimento dos homens, levam os homens a ficar refém de suas crenças, de seus medos, inverte os valores da sociedade. Então é muito importante nós mantermos a cabeça no lugar em um mundo corrompido, em um mundo que muitas vezes vive somente por aquilo que sente, por aquilo que vê, por aquilo que ouve, pela razão. E nós somos chamados a servir a Deus no Espírito, pela fé, pela palavra. Amém? Então temos que ser conscientes que toda desobediência trará a justa punição. Por quê? Porque se abre uma porta para o inimigo, né? Aqui eles não entendiam isso, mas com a leitura e a revelação progressiva das Escrituras e da vontade de Deus, nós vamos ver a admoestação para a igreja não dar lugar ao diabo. Porque se der lugar ao diabo, ele terá. E o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Tudo que mata, tudo que rouba, tudo que destrói, nasce no inferno e é de procedência maligna. Amém? E Deus está trazendo aqui as orientações. Então ele diz assim no versículo 14: Mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu farei vir isto, eu vos farei isto, porei sobre vós. É interessante a leitura aqui, né? É como se Deus fosse o causador. Mas nós sabemos, quando lemos a Bíblia por completo, que isto vem como consequência e não vem da parte de Deus, mas vem da parte do inimigo do homem. Simplesmente o homem sai debaixo da proteção de Deus. Quando Jesus vai entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, ele vem considerando e os evangelistas vão narrar o que Jesus vem falando e orando. E ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados, quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junta os seus filhotes debaixo das suas asas e você não quis. Então, essa resistência aos mandamentos de Deus e ao cumprimento da aliança é que trouxe sobre Jerusalém e sobre o povo de Deus todas essas pragas, todas esses castigos, né? Como doenças, enfermidades, os inimigos se levantaram forte. Nós vimos que para o obediente, 5 iria perseguir 100 e 100 10 mil. Então, força na unidade. Claro, na desunião, nas rixas e nas brigas entre o povo de Deus, o inimigo vai ganhar força e outros inimigos se levantarão e vão vir contra eles, né? Então, quando nós obedecemos a Deus, Deus garante nos proteger e nos defender. Quando nós nos rebelamos contra Deus, Deus simplesmente nos deixa, saímos debaixo da proteção e ficamos refém do inimigo, né? Diz aqui, versículo 17, voltar-me-ei contra vós outros e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecerem, assenhorarão de vós e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isso não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua mercê, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Olha, toda desobediência à palavra de Deus, toda desobediência aos mandamentos do Senhor vai trazer castigos, vai trazer problemas. E tudo isso nasce em nós não nos submetermos a Deus, nos levantarmos assim, ó, com soberba. Deus diz, eu vou quebrantar a soberba. Por quê? A soberba precede
a queda. Amém? E a altivez de espírito a ruína. Então, é muito importante, irmãos, nós não sermos ou nos deixarmos levar por um espírito de soberba. Tem muita gente que toma decisões quando estão magoados. Tem muita gente que toma decisões quando estão debaixo de pressão. Eu aconselho você a não tomar decisão debaixo de pressão nem sob mágoa. Amém? Mas seja guiado pelo Espírito, irmãos. Pondere as suas veredas, pondere os seus caminhos. Amém? Procure agradar ao Senhor, não somente para receber dele aquilo que você quer momentaneamente, mas ter uma vida que agrada ao Senhor, né? Versículo 21. Se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, olha, Deus está trazendo orientação. Eu estou falando com você, a minha palavra está diante de você, o meu Espírito está falando dentro de você, mas se você andar contrariamente, se você não me quiser ouvir, aí diz aqui, virão pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Enviarei para o vosso meio as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isso não vos corrigirdes para vos voltar. Olha, o tempo todo é Deus dizendo, você precisa se ajeitar. Você precisa se corrigir, você precisa se julgar, você precisa se avaliar. Às vezes nós estamos esperando os outros puxarem nossa orelha. Às vezes nós estamos... Mas eu tenho visto pais com filhos adultos que querem agora fazer o que não fizeram quando era criança. E não dá mais. Agora é realmente orar, interceder, é realmente chamar a atenção, conversar, ensinar. Amém? E muitas vezes, esses filhos, essas pessoas, eu digo como pastor, quantas vezes eu tenho que chamar pessoas e falar sobre as mesmas coisas, aconselhar sobre os mesmos problemas, ensinar as mesmas verdades. E quando a pessoa sai da sala do aconselhamento, da visita que vou na casa, continua nos mesmos erros, continua fazendo as mesmas coisas. Versículo 23, se ainda com isso não vos corrigirdes, para voltardes a mim, para andardes no meu, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos farei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Trarei a espada, olha, vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntares nas vossas cidades, enviarei a peste. Quando eu digo aqui, irmãos, essa questão parece que Deus é o causador. Não, isso é consequência do povo não atentar para a palavra de Deus. Isso é consequência do povo não seguir a Bíblia, não seguir os mandamentos, não andar em amor, não reconhecer essas leis. Lei do Espírito de vida, lei da fé, lei do amor. Amém? Então Deus vem falando aqui, versículo 27. Se ainda com isto não me ouvirdes e andardes contrariamente comigo, aí ele vai aumentando, né? As coisas que... Então a terra, aí ele diz aqui, ó, espalhar-vos-eis por entre as nações e desabainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será asolada e as vossas cidades ficarão desertas. Por quê? Porque o povo não quis ouvir. Porque o povo não quis, vamos dizer assim, teve um coração duro. Você é uma pessoa que tem um coração duro. Você é uma pessoa, irmãos, que só a graça... Quando eu falo só a graça, eu não estou dizendo que porque muita gente está usando o amor, muita gente está usando a graça, muita gente está usando, não sei, para justificar pecado. Irmãos, pecado não se justifica. Pecado confessa e abandona. Por quê? Os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessam e deixam alcançará misericórdia. O versículo 40 vem falando sobre isso. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, da infidelidade que cometeram contra mim, como também confessaram, que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaque
e também da minha aliança com Abraão e da terra me lembrarei. Aleluia! Lembrarei da minha aliança com Jacó. O tema de que Deus recorda de suas promessas e nunca volta atrás em sua palavra é enfatizado no relacionamento da aliança. A comunidade da aliança nunca fica sem esperança. Deus está sempre pronto para receber seu povo em arrependimento, como depois de eles terem falhado e o abandonado. Então, irmãos, hoje é dia de você fazer uma análise, de você fazer uma verificação de como você está vivendo a sua vida. Está andando nos caminhos do Senhor? Está andando nos princípios do Senhor? Não está? Então reveja seus conceitos, reveja seus valores. Amém? Faça votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.